Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como atualizar uma variável de ambiente usando o próprio fluxo do Power Automate dentro de uma solution para fazer essa retroalimentação de uma variável de ambiente, certo? Antes de mais nada, confira se você já está inscrito no canal. Se você não estiver, sugiro que inscreva-se, tem mais de 200 vídeos aqui no canal. Nos ajude a chegar à meta de 8.000 inscritos, tá? Até o mês de fevereiro. Conto com a ajuda de vocês e também conto com um joinha e compartilha esse vídeo aí com os seus colegas nos grupos do Zap Zap, certo? Sem delongas, bora lá. Então, antes da gente ir para o Power Automate, vou contextualizar aqui com vocês. Então, qual que é a ideia do nosso fluxo? Imagina que eu tenho um endpoint, tá? E aqui eu vou usar a API da Hotmart, onde meu curso, onde está hospedado o meu curso, tá? Então aqui eu quero bater nesse endpoint, fazer a consulta nesse endpoint para consultar os módulos do meu curso, tá? Para isso, obviamente, eu tenho um access token, tá? Isso facilmente a gente consegue aqui na documentação. A gente aprende aqui a gerar as credenciais, ok, né? A gente tem aqui o método post, ele pede o método post, aqui tem as informações, tá? Que precisa, os parâmetros, né? O content type e authorization aqui, certo? E aí ele vai retornar aqui uma estrutura, um JSON com access token, tá? Só que esse access token, olha só, ele expira, ele tem um tempo de expiração, tá? Então, a gente precisa ficar atualizando esse access token. Qual que é a saída mais comum? Toda vez que precisar, né, consultar a API, vai lá num postman da vida, por exemplo, gera esse access token, copia e cola aqui dentro de uma variável de ambiente, por exemplo, né? Aqui eu já tenho, por exemplo, as variáveis de ambiente criadas aqui, algumas, tá? Para preservar aqui as minhas credenciais, certo? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova variável de ambiente aqui, tá? Então vou criar aqui, ó, nova variável de ambiente, tá? Vou chamar ela de variável de conexão API, é, API aqui Access Token, tá? Vou chamar ela assim, Access Token. E aqui no texto, tá? Vou deixar um valor aqui, sei lá, vou deixar um aqui, um valorzinho padrão aqui, só para criar a variável com alguma informação, tá? Então, tem uma variável de ambiente aqui, ele já está processando aqui e vai aparecer aqui mais uma variável de ambiente, tá? Olha só, vamos aguardar ele processar. Enquanto isso, então, a gente tem aqui o nosso access token, beleza? Eu posso ir lá no Postman, né, fazer o post lá, o que gerou e jogar aqui dentro do meu da minha variável de ambiente. Só que esse meu acesso, ele vai expirar, tá? Então, se eu quero ter uma rotina automatizada, quero fazer uma consulta de hora em hora, uma vez por dia, enfim, eu preciso dar uma forma de automatizar isso, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Olha só. Aqui dentro da solution, eu vou criar um fluxo um fluxo agendado, tá? Então a gente vai criar um fluxo agendado aqui e vou chamar ele aqui, ó. Deixa ele criar. Vou chamar aqui, ó. Hotmart atualiza access token, tá? Atualiza access token, eu quero que ele rode de uma em uma hora, tá? Vou criar aqui. Então, de uma em uma hora, ele faz o post lá na API, vai pegar esse token de acesso e vai atualizar a nossa variável. Então, aqui a recorrência, deixa eu só parametrizar ele bonitinho aqui, ó. Colocar o horário de Brasília, tá? E tá certinho aqui, de uma em uma hora ele vai rodar, tá? Considerando o horário de Brasília. Agora, a gente vai fazer a chamada programática, usando o conector HTTP. É um conector premium, tá? Então, muita atenção aí, ó. Ele é um conector premium. Então, o método aqui, conforme a documentação, é um post, tá?
Aqui eu preciso passar alguns parâmetros aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui a URI, né? Aqui a permissão, ok, credenciais. E aqui ele pede, né, o client ID, o client secret e o client ID, o client credentials e o client secret, tá? Então, a gente vai copiar e vai colar aqui dentro da URI. E esses parâmetros aqui, como eu já tenho aqui as variáveis de ambiente, eu vou considerá-los aqui. Então, o que eu preciso aqui é do client ID. Então, beleza. Deixar aqui, ó, igual. E vou selecionar aqui a minha variável de ambiente aqui, ó, client ID. Beleza? Selecionei aqui o client ID. Tá aqui bonitinho. Agora eu preciso aqui do client secret, tá? Client secret, deixa eu apagar aqui e referenciar aqui meu client secret. Certo? Beleza, passei os parâmetros aqui para ele, agora eu preciso passar aqui, né, no header aqui o content type, legal, então aqui, ó, cabeçalhos, tá? Vamos selecionar aqui, ó, content type, vou copiar e colar para ficar mais rápido. E o application aqui, o valor, né, que é o application/JSON. E aqui o authorization, ele é o basic, né? Então ele é o basic aqui. Deixa eu digitar aqui, ó, basic. E vou passar para ele também minha variável aqui, onde está esse meu authorization, tá? Então, eu tenho aqui já todas as informações necessárias, vide documentação, para conseguir ter o meu access token, tá? Então, olha só. Vamos salvar, está salvando aqui. Vamos aguardar e vamos testar, tá? Então, ele vai fazer esse post, vai executar e o retorno, aqui, ó. O retorno tem que gerar o access token, tá? Ó, fluxo de execução, ok, concluído. E execução com sucesso, né? Vamos ver aqui o resultado. O output aqui que ele gerou, as saídas que ele gerou. E olha só aqui embaixo, ó. Access token, tá? Eu tenho aqui o meu access token aqui bonitinho. Se eu pegasse isso daqui manualmente, né, colocasse lá na minha variável de ambiente, criasse um outro fluxo, chamando aqui, por exemplo, na parte de área de membros aqui, fazendo um get aqui no endpoint aqui dos módulos, daria certo, mas como a gente falou, né, ele expira, então a gente quer fazer um fluxo que faça, que retroalimente isso, tá? Aqui, ó, só vou deixar salvo aqui num JSON Viewer para facilitar, tá? Para a gente não ter que ficar toda hora lembrando como que estava o retorno. Eu gosto de deixar salvo aqui, ou salvo num bloco de notas, tá? Então, essa daqui é a estrutura do JSON. Tem um access token, token type, o tempo de expiração, o escopo e etc, tá? Então agora, olha só, agora que começa a parte hard aqui, tá? Esse daqui, beleza, fizemos aqui vou chamar aqui de post, tá? E tudo que a gente grava dentro da Power Platform, dentro das Solutions, dentro do Automate, dentro do Power Apps, a Power Platform, ela vai carimbando dentro de tabelas no Dataverse, tá? Então, tudo que a gente faz, se eu crio uma variável de ambiente, por exemplo, se eu crio uma referência de conexão, se eu crio um fluxo, isso está sendo carimbado em alguma tabela no Dataverse. Resta você saber qual tabela isso está sendo carimbado. Então, para isso eu vou utilizar aqui um conector do Dataverse, tá? Que é premium também, tá? Vale ressaltar que ele é premium. E aqui a gente vai usar a seguinte ação, tá? Vou usar aqui o listar linhas, tá? Listar linhas, obter uma linha por ID. Vou usar aqui, ó, listar linhas, tá? Tá criando minha conexão com o Dataverse, legal. Vamos aguardar aqui ele criar essa conexão. Criou a conexão. Agora o que ele vai pedir aqui? O nome da tabela, tá?
E o nome da tabela, a gente pode passar aqui, ó, environments, né? Ou digitar variable e que ele vai achar duas tabelas. Ele vai localizar duas tabelas. A primeira é a environment variables definitions, que é onde ele armazena variáveis de ambiente, tá? E essa segunda aqui, a environment variables values, ela armazena referências de conexão, são coisas diferentes, tá? No meu canal aqui tem uma live falando sobre solutions, bem interessante. Se você não conhece solutions, nunca utilizou e está assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha lá, vou deixar nos cards, tá? A gente vai selecionar aqui, ó, environment variable definitions, tá? E aqui nas opções avançadas, a gente consegue fazer alguns filtros nela, tá? Mas antes, olha só. Vamos lá, ó. Eu vou abrir mais um JSON Viewer aqui, porque eu quero mostrar para vocês onde fica referenciada a informação que a gente precisa, né? Então aqui, ó, vou pedir para testar. Legal. Testou. Show de bola. Vamos executar. Fluxo de execução. Perfeito. Vamos aguardar. Fluxo executado com sucesso. Agora, olha só. A gente vai vir aqui, ó, mostrar as saídas brutas, tá? E a gente vai copiar tudo isso daqui e colar lá no JSON Viewer, tá? Colando no JSON Viewer aqui, o headers a gente ignora. A gente quer ir direto aqui para o body. Dentro do body, a gente tem aqui o value. Dentro do value aqui nós temos o nosso array, né? Então, nós temos várias linhas aqui, ó. Se a gente explode o primeiro registro, por exemplo, ele traz várias informações aqui. Inclusive do tipo aqui, ó, quem criou, e tem aqui, ó, a informação que a gente precisa, olha só. O schema name, tá? Esse schema name é o nome da nossa variável de ambiente aqui. Então, a gente pode fazer um filtro, uma consulta ao data, nesse nosso conector para fazer essa filtragem. E é isso que a gente vai fazer. Então, olha só. A gente vai usar aqui, então, primeiro, né? Vamos pegar lá o nome da nossa variável de ambiente, tá? E aqui, basicamente, ela tá aqui, né? Foi uma das últimas que a gente criou, então ele deve estar aqui em ordem de criação. Vamos aqui na oitava. Não é essa daqui é uma variável que ele deve estar criando padrão. Essa daqui é a client secret. A gente tem aqui a client ID, estamos perto. Segunda aqui é o authorization. Então tá no terceiro aqui, esse mesmo, ó. O schema name, tá? Olha só. var com API Access Token. Perceba que aqui tem uma diferença do nome que a gente coloca, tá? Deixa eu duplicar a guia aqui. A gente vai voltar lá para a solution, tá? Vou deixar aquele fluxo aberto que a gente vai utilizar e eu vou mostrar aqui para vocês aqui na solution um detalhe bem legal. Então aqui dentro, né, na solution, se a gente vier aqui em variáveis de ambiente, o nome que ele está referenciando ali não é esse nome que a gente coloca, é o nome interno que ele cria aqui, tá? Então, quando a gente cria uma nova variável aqui de ambiente, tá? Perceba, tem um nome de exibição, que é o que você coloca aqui em cima, e tem o nome dele, que é o que ele cria aqui embaixo automaticamente, tá? Então, é esse nome que a gente tem que referenciar, que é exatamente aqui, ó. Esse pai, aqui no meu, né, tá pai de abreviação de Power Automate Elite, var, underline com a underline API, underline access token. Então, é esse nome que eu quero aqui, tá? Então, aqui no Dataverse, na etapa do Dataverse, eu vou usar aqui uma consulta OData, aqui, ó, filtrar linhas. Vou colocar o nome do campo aqui é schema name, certo? Tudo minúsculo. Então, vamos colocar aqui, ó, schema name equals e, entre aspas, simples aqui, entre aspas, simples aqui, eu passo o valor da variável que eu quero consultar, tá?
Além disso, tem uma informação aqui especial que eu quero trazer, que é o ID dessa variável, né? Então, tem um nome, tem o display name, tem um nome, mas tem um ID, né? O ID é exclusivo, né? Como se fosse a identidade daquela variável. E aqui a gente acha aqui, ó, em Environments Variable Definition ID, tá? Olha só, aqui, ó. Ela tá bem aqui. E é isso que a gente quer. Então, eu vou pedir para ele já selecionar essa coluna, tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui já o nome, que é um nome um pouco extenso, e aí facilita a minha vida aqui, que é um pouquinho mais para cima aqui, ó. Environment Variables Definition ID, tá? Vou copiar e vou aqui, ó, selecionar colunas, tá? Vou pedir para selecionar essa informação aqui. Então, ele já está fazendo um filtro, já vai trazer o resultado só dessa variável de ambiente e ainda vai trazer, né? Vai filtrar ali a coluna, tá? Então, aí a gente vai ter o resultado já filtrado. A partir disso, olha só, a gente vai usar uma outra etapa do Dataverse, tá? Outra etapa aqui do Dataverse. É a etapa agora de atualizar, tá? A gente quer atualizar um registro dentro do Dataverse. Então aqui, ó, atualizar uma linha, tá? Então a gente vai selecionar aqui e a tabela a gente vai selecionar a mesma tabela que a gente utilizou ali, que é Environment Variable Definitions, tá? E aí, beleza, eu passo o ID da linha aqui. Então, tem aqui o ID, que é o Environment Variable Definition. Esse é o ID, tá? Identificador único por instância de entidade, tá? Beleza, ele joga dentro de um aplicar a cada. É comum, porque o Power Automation já pode reconhecer que aqui eu estou fazendo um filtro, ok, mas ele sabe que essa ação, naturalmente, ela retorna vários registros. Então, ele já está jogando dentro de um aplicar a cada. Não tem problema nenhum. Agora, aqui, ó, qual que é a informação que a gente vai fazer o update, tá? É aqui, ó, o default value, tá? Esse default value é o valor lá que está setado lá na nossa variável de ambiente. Então, ó, se a gente abrir aqui a variável de ambiente, eu tenho um valor aqui, o valor padrão é 1. É esse valor que eu quero alterar, tá? Tá 1 aqui. Vamos lembrar, o valor ali da variável tá 1. Então, o que eu vou fazer aqui agora no default value, tá? Eu vou trazer aqui fazer uma expressão aqui, trazendo do corpo aqui da nossa consulta, né, do nosso post, tá? Eu quero aqui o campo Access Token. Acho que ele traz tudo junto, né? Vamos conferir aqui, ó, não, é Access Underline Token. Então tá bom, ó. Access Underline Token, tá? Vamos salvar e pronto, tá? Então olha só, vamos pedir para rodar, agora ele vai fazer o post, vai consultar essa variável de ambiente sempre, vai consultar, vai filtrar e vai atualizar o valor dela com o nosso Access Token aqui, ó. Vamos testar? Testar manualmente, ok. Fluxo de execução concluído e vamos aguardar aqui a mágica acontecer, ó. Fluxo executado com êxito, tá? Fluxo executado com êxito. Então ele veio aqui, ele filtrou a informação, tá? Tá filtrada aqui, ele já refinou. A gente colocou lá uma consulta ao data. E aí ele atualiza o registro aqui, né? Eu tenho o ID da linha, ele atualiza o registro com base no output aqui do nosso post. Agora vamos consultar aqui, ó. Deixa eu dar um F5. Atualizar aqui no navegador, a gente vai consultar o valor agora que está lá na nossa variável de ambiente. E agora vamos conferir aqui nossa variável de ambiente, que é a variável, né? Aqui essa var com API Access Token. Vou clicar nela e olha só, agora o valor padrão que está aqui, ó. Tá todo o meu token aqui. E qual que é a maravilha? Eu sei que meu token expira, só que eu estou criando esse fluxo para executar de hora em hora. Então, a cada 1 hora, ele vai fazer esse post, vai pegar a informação atualizada e vai gravar na variável de ambiente. Dessa forma, eu posso vir agora, tranquilamente aqui, criar
o meu fluxo, tá? Deixa eu criar o meu fluxo aqui que consulta e bate no endpoint de módulos para gerar meus módulos aqui com determinada frequência, sem me preocupar do token acabar expirando e quebrar o meu fluxo, certo? Bom, então é isso. Perceba que a gente, além de usar conector premium, né, a gente usou variável de ambiente, usou solution. Então aqui a gente já está no nível bem mais avançado de Power Platform, de desenvolvimento em Power Platform. Se você quer ver mais conteúdos dessa forma, com essa densidade técnica, aqui é o lugar. Não se esqueça de se inscrever, apoiar o canal se você gostou e se esse vídeo te ajudou. E se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tô sempre respondendo na medida do possível, certo? Vou nessa, valeu e falou!